Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Mãos Avivalista e nesse vídeo de hoje nós aprenderemos um pouco mais sobre verbos, ok? Então vamos nessa. Primeira palavra que nós vamos aprender hoje sobre verbo, andar. Tá vendo? É a pessoa como se estivesse andando. Andar. Anotar. Como se você estivesse escrevendo, tá vendo? Tranquilo, muito fácil. Apagar. É como se tivesse uma vela acesa, você vai lá e apaga. Apagar. Ok? Apagar. Apertar. Eu estou com o meu braço aqui, fui lá e apertei. Tá vendo? Ó? Apertar. Apertar. Aprender. Ó, esse é o sinal de aprender. Ok? Tranquilo. Apresentar. Como se tivesse uma pessoa ao lado e nós estamos apresentando ela. Apresentar. Ok? Apresentar. Arrastar. Pegou e puxou. Esse aqui tá leve e esse aqui tá pesado. Tá vendo? Arrastar. Consertar. Ó. Tá vendo? Como se estivesse pegando uma chave ali e consertando. Consertar. Consolar. Como se você estivesse fazendo, então, um carinho na pessoa. Está consolando ela. Consolar. Construir. Está construindo. Tá vendo? Construir. Contar. A mão fechada e abre os dedos. Contar. Contar. Continuar. Tá vendo? A mão em V e uma sequência assim, ó. Continuar. Conversar. Estica a mão, né? E a outra passa em cima, a mão aberta. Tá vendo? Conversar. Convidar. Estou convidando. Estou convidando. Tá vendo? Convidar. Bem-vindo. Destruir. Tá vendo? Ó? Como se estivesse destruindo. Ó. Destruir. Dever. Ó. Tá vendo? Faço assim um joinha e com o outro eu puxo. Dever. Dever. Devolver. É como se você pegasse aqui e está devolvendo. Devolver. Devolver. Vendo? Devolver. Diminuir. Ó. Diminuir. Disputar. As duas mãos assim, nessa configuração, né? Normalmente em D, ok? E aí, disputar. Uma em frente à outra. Ó. Disputar. Esperar. Tá vendo? Uma mão fechada e a outra. Esperar. Esperar. Escutar. Vendo? Tranquilo? Esse é escutar. Estar. Os dois dedão junto e estar. Ó, estar. Lembra desse? Ficar. Ficar. E esse é estar. Ok? Estar. Estar. Esquecer. Esquecer. Tá vendo? Ó, você faz assim, ó. Esquecer. Esquecer. Estudar. Abro a mão e a outra toca nela. Estudar. Ok?
Fritar. É como se aqui fosse a panela e eu estou virando o bife. Olha que fácil. Fritar. Fritar. E esse sinal, hein? Acertou. Fumar. Sinal de fumar. Montar. Ó. Aqui é o alazão e você está em cima aí, ó. Montar. Morrer. 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 Mostrar. Abre a mão, indicador aqui na palma da mão e mostrar. Tá vendo? Mostrar. Mostrar. Mudar. Mudar. Passear. Ó. Passear. Passa uma mão no ombro e a outra assim. Ó. Passear. Pecar. Faz assim e, tá vendo? Toca. Pecar. Sinal de pecar. Pedir. Tá vendo? Pedir. Pedir. Pegar. Tá vendo? Pegar. Pegar. Peguei. Pegar. Pendurar. Pendurar. Tá vendo? Pendura. Lembra desse sinal? Pendura a dívida. Ó. Pendurar a dívida. Perder. A mão aberta e a outra passa raspando. Tá vendo? Ó? Perder. 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 Perguntar. A mão aberta, a outra em D e faz assim, ó. Perguntar. Tá vendo? Ó? Pergunta. Pergunta. Pesar. Tá vendo? Ó? A balança. Está pesando. E esse sinal, ó. Isso mesmo. Pescar. Pescar. Pesquisa. Parecido com perguntar, só que ele vai para frente e para trás, ó. Pesquisa vai para frente e para trás e pergunta, você vai o dedo para frente, tá vendo? Pesquisa, pergunta, tá vendo? É um pouco parecido. Pesquisa. Saber. Saber. Salvar. Salvou. Salvar. Ter. A mão em L, toca no peito. Ter. Tá vendo? Ó? Ter. Sinal de ter. Terminar. Terminou. 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 Tá vendo? Terminar. Sinal de tocar. Toquei. Tocar. Vencer. Eu posso fazer com esse dedão levantado, posso fazer com o dedão encolhido, tá vendo? Ó? Mas desde que eu faça essa configuração, ó. Vencer. Ok? Vencer. Viajar. Ó, tá viajando. Viajando. Xeretar. Ou curioso. Curioso, tá xeretando. Tá vendo? É parecido com qual? Ó? Lembra desse? Paquerar, mas tem diferença, tá vendo? Paquerar, xeretar. Ok? Zombar. Posso fazer com uma mão. Posso fazer com as duas. Né? Tá zombando. Ok?
Arrumar. Estou ali arrumando. Arrumar. Assistir. A mão em C e próximo do olho. Assistir. Ok? Tem esse movimento para frente? Você pode fazer para frente ou simplesmente tocar aqui, ok? Assistir. Assustar. Assustar. Me assustei. Atrasar. A mãozinha assim, aberta, em L e atrasou. Ó, atrasou. Tá vendo? Atrasar. Aumentar. Ó. Tá aumentando, tá vendo? Aumentar. Avisar. A mão em configuração em Y e avisar. 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 Avisa-me. É o avisar que vai, mas ele volta. Avisa-me. Avisa-me. Tá vendo? Avisa-me e avisar. Copiar. Mão aberta e copiar. Tá vendo? Copiar. Copiar. E esse sinal? Acertou. Correr. Corrigir. Tá vendo? Quando a professora está corrigindo e dando aquele certo. Corrigir. Cortar. Né? Cortar. Crer. A mão na testa e crer. Creio. Né? Crer. Crescer. Tá vendo? Estava aqui, vai crescendo. Crescer. Cuidar. Tá vendo? Cuidar. Distrair. Mão aberta e distrair. Distrair. Ok? Dividir. Vendo? Como se eu estivesse dividindo ao meio. Dividir. Divorciar. Faz o sinal da aliança e separou. Ou também as duas mãos em D e divorciou. Ok? Aqui é o sinal como se os dois estivessem unidos, né? E depois não tem mais a união. Se divorciaram. Ok? Então tem esse sinal para divorciar. E o sinal, você faz o sinal a mão na aliança, né? E separou. Ok? Dormir. Dúvida. Estou com uma dúvida. Passo o dedo indicador na testa e estou com uma dúvida. Uma dúvida. Ok? Dúvida. Evitar. A mão configuração em Y e passa na testa também, jogando para frente. Evitar. Ok? Evitar. Experimentar. A mãozinha fechada assim e coloca ao lado da bochecha. Tá vendo? Experimentar. Experimentar. Expulsar. Tá expulso. Tá expulso. Tá expulso. Viu com qual que ele parece? Ó, lembra desse sinal? Alugar. Mas aí quando você faz assim, ó, tá expulso. É diferente. Tá vendo? Um pouco diferente. Tá expulso do jogo. Tá expulso. Poder. Poder. Posso fazer com a mão ou com as duas, ok? Poder. Pôr. É como se fosse de colocar. Ok? Pôr.
de colocar. Ok? Você pega, coloca. Precisar. As duas mãos balançando. Preciso, precisa. Ok? Precisar. Tem esse movimento. Prender. Olha o sinalzinho aí, ó. Prender. Tá vendo? Como se fosse o sinalzinho da grade. Eu posso fazer assim ou assim, o que ficar mais fácil para você. Prender. Procurar. Configuração da mão em P. E aí, como se estivesse procurando. Procurando. Ok? Proibir. Proibido. Proibido. Ok? Proibido. Prometer. 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 Ok? Eu prometo. Proteger. Tá vendo? Proteger. É o mesmo que ajudar. Ok? Ajudar, proteger. Provocar. Tá vendo? As duas mãos virando a lateral assim, ó. Você está provocando. Você está provocando. Provocar. Okay? Provocar. E esse sinal, ó. Pular. Isso mesmo. Sinal de pular. Seguir. Tá vendo? Ó? Um seguindo o outro. Seguir. Segurar. Tá vendo? Segurar. Segurar. Sentar. Sentar. Ok? Sentar. Sentir. Faz a mão nessa configuração e toca aqui ao centro do peito, né? Sentir. Sentir. Servir. Sinal de servir. Como se você estivesse servindo ali. Ok? Servir. Sofrer. Vendo? Sofrer. Faz assim com I ou faz assim com Y. Ok? Não tem problema. Dá para entender que é sofrer. Sofrer. Soletrar. Ó. Soletra aí. Soletra. Soletra. Ok? Somar. 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 Subir. Estou subindo. Ou subindo. Ou subir. Vendo? Subir. Subir. Trabalhar. As duas mãos, configuração em L e palma para baixo, faz esse movimento. Trabalhar. Ok? Trair, né? Configuração mão em B e vira. Como se você virou a cara para mim, você virou o rosto para mim. Trair. E também tem esse trair, né? Trair. Dedo joinha, você me traiu. Me traiu. E trair. Ok? Trair. Trancar. Ó que difícil. Pronto, tranquei. Vamos trancar essa porta. Tranquei. Trancar. Ok? Treinar. Passa as costas das mãos ao lateral do braço. Treinar. Precisamos treinar os sinais em Libras. Treinar. 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 Trocar. 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 Viajar. Viajar. Vir. Vir. Vir.
de vem, né? Vem, de voltar. Vir. Visitar. Posso fazer assim, as duas mãos, a configuração em P e visitar, ok? Ó, está visitando. Ou visitarei. Visitar. Visitar. Sinal de viver, tá vendo? Faz assim e coloca na lateral do seu peito subindo, tá vendo? Viver, para cima, ok? Porque se eu colocar assim, vocês lembram qual é esse sinal? Isso aí, pecado, ok? Mas é para cima, viver, ok? Então esses foram os sinais da nossa segunda aula de verbos. É muito importante que você memorize, que você grave, que você entenda cada configuração de mão, ok? Para que quando nós formos fazer os exercícios, você esteja bem treinado, ok? Então a nossa próxima aula será uma aula de exercício desses verbos que nós acabamos de aprender, e aí eu tenho certeza que você vai acertar a grande maioria dos verbos, ok? Então espero você até na nossa próxima aula. Muito obrigado!